Deus não vai te dar algo para você se matar. Deus vai colocar no seu coração: é isso aí que eu plantei. Agora você precisa saber o seguinte: a primeira coisa que você tem que fazer quando você lê aquilo ali, como prosperar do zero, é focar na palavra prosperar. Eu não sei quem da minha equipe colocou aquele cifrão no meio da palavra. Eu justamente não curto aquilo ali, porque prosperar não é dinheiro. Prosperar é romper. Fala assim comigo: prosperar não é dinheiro, é crescer. Aí você fala: tem empresa que não está crescendo em dinheiro, mas está prosperando muito e valendo centenas de milhões. Empresa que está gerando valor, empresa que parece que está em prejuízo, mas só está comprando e gerando valor para essa companhia. Não sei se você sabe, as maiores companhias do mundo, elas não terminam o ano falando lucro, está escrito prejuízo, e prejuízo não quebra uma empresa. O que quebra uma empresa é não gerar valor, e a consequência da não geração de valor é a não geração de patrimônio e não gerar caixa. Prejuízo não quebra, não. Tem empresas que tomam centenas de milhões de prejuízo, elas continuam firmes 50 anos, 100 anos. Não é o problema o prejuízo. Você foi colocado na sua cabeça só o perde e o ganha. Entre o perde e o ganha tem um negócio que você vai anotar. Quem vai anotar aqui? Deixa eu ver. Tá. É porque se você quiser uma palestra, eu falo de outro jeito. Se você quiser uma aula, vocês preferem palestra ou aula? Então tem que anotar. Seguinte, a geração de valor é algo absurdo. É onde você tem que investir o que você nem tem. Como assim investir o que eu não tenho? Você quer romper? Quando você começar a entender o que é esse negócio de prosperar, você vai começar a investir em geração de valor. Tem 3 fases da geração de valor. Primeira coisa, caso você queira escrever aí. Primeira coisa sobre a geração de valor é a descoberta. Você tem que descobrir que você é alguém de valor. Muitas pessoas não sabem que são pessoas de valor. Como você não sabe, olha o pessoal do YouTube aí, vocês estão belezinha aí, né? Primeira coisa, então, é essa descoberta. Você descobriu? Descobriu. O que eu faço com essa descoberta? Em 1996, eu fui com meu pai e com a minha irmã morar no Tocantins, lá no Brasil, perto de Palmas, num garimpo. Descobrimos um lugar onde tinha ouro, tinha esmeralda, tinha rubi, tinha uma sorte de bênçãos materiais ali, né, de pedras preciosas e minério. Você descobriu? Descobriu. Agora temos que potencializar. Não esqueça da cena. O maquinário furando o chão, dinamite, jogando pedra para cima, explodindo tudo. Atrás do quê? Daquilo que foi descoberto. Qual que é o problema da maioria dos seres humanos vivos hoje? Eles não sabem a potência que eles são. Eles nem descobriram isso. Primeira fase, então, chama-se descoberta. Descobriu? Agora, você não resolveu nada ainda. Você arrumou foi um problema. Quando você descobre o que está dentro de você, você não achou o bônus, você arrumou foi um ônus. Presta atenção no que eu estou te falando. Quando você descobre o que você carrega, você não encontrou o bônus. Você arrumou foi toneladas de pedra para você explodir. Para quê? Para chegar na pedra preciosa, ou na jazida, ou sabe, aquilo que você está caçando está no meio de uma rocha, vai ter que quebrá-la inteira. Quando você tem uma mentalidade de vítima, acontece algo impressionante com você. Você fica de cara com Golias, aí você chama aquilo de problema. Você começa a chamar as coisas que são bênçãos na sua vida de problema, porque você não entende a potência que está aí dentro. Se você for olhar no raciocínio, um garoto de 16 anos lutar com um cara de quase 3 metros de altura é um absurdo. A maioria das pessoas fala: Deus, me livre disso. Não, Deus está falando: não faz essa oração não. Eu que mandei, esse é o grande dia. Lembra que eu falei que era um grande dia? A maioria nem sabe a potência que carrega, a maioria nem sabe o valor que carrega. Quando descobre, arrumou o maior problema da sua vida. Porque você vai ter que passar por isso, vai ter que escavar, vai ter que dar uma pedrada na cabeça do gigante, vai ter que passar por isso. Pablo, mas Deus não nos conhece, por que ele fica mandando esses testes? Ele não manda o teste para ele te aprovar, é para você ter autoridade sobre os homens, é completamente diferente. Ninguém respeita. Se eu fosse um cara que tivesse um Chevette 87 e andasse de Chevette, aqui em Portugal não tem Chevette não, né? É coisa lá do Brasil, né? Ele tem um histórico das coisas não funcionarem nos lugares e mandar lá para o Brasil. Agora vai ser o contrário.
Mas vão falar que algumas coisas não estão funcionando lá e vão mandar para as nações. Tipo, gente, presta atenção no que eu estou te falando. Isso é uma palavra para você registrar. Presta atenção. Se você colocar no seu coração que a geração de valor é o maior problema que você arrumou, você vai ter prazer nisso. Em estourar a rocha e arrumar o pedaço da pedra na cabeça de gigante. Tem pessoas que ficam pensando assim, eu não aguento esse problema. Na verdade, alguém que tem o coração simples pensa diferente. Ele pensa assim, eu não aguento viver sem esses problemas. Porque é na adversidade, é na crise que se conhece um fraco. O jeito de Dias já falava isso com Salomão. É na crise que se conhece um fraco. E eu queria dar uma pausa aqui. Eu já queria chegar e acabar com tudo aqui. Peraí. É aqui onde ninguém prospera. Quando vê um problema, aquilo você chama de, ai meu Deus, é meu gigante. Não tem a expressão popular de quanto maior é a queda também, maior o barulho, maior é o estrondo. Então vá nessa palavra. Quebre tudo. Tem algo que é muito impressionante ali, você acha que você não dá conta, você vai notar um sintoma do que Deus chamou. Você vai ter a sensação de não dar conta. Existe uma diversão e um humor da parte de Deus em olhar para um filho e falar assim, eu vou te dar algo. Certo dia, eu saí lá em casa distribuindo o carro para os meus filhos. Eu olhei para a Ferrari, essa Ferrari é sua, essa McLaren é sua, isso aqui é seu. E aí, o que a gente pode fazer? Depois que ficar habilitado, vocês podem pegar. Aí você fala, você está fazendo graça? Aí um dia, arrumaram um chororô lá, começaram a chorar. Está chorando por quê? O senhor vendeu o meu carro. Eu falei, então, eu vou continuar prosperando aqui, vocês podem resgatar isso, não precisa de habilitação. Eu te dei mesmo, só que você tem que entender o seguinte, ele não vai ficar te esperando. Nós vamos gerar riqueza com isso. Mas assim é Deus, ele te dá tudo, mas se você não pegar habilitação, você não vai levar. Você não vai levar. Guarda isso no seu coração. Qual o problema? Deus não vai te dar algo para você se matar. Deus vai colocar no seu coração, é isso aí que eu plantei. Agora você precisa saber o seguinte, você precisa dar autoridade para mexer com isso. Habilitação significa autoridade. O Senhor deu multidões para muitos aqui, mas você tem medo de pegar no microfone. E o diabo acha bom demais. Eu não esqueço da conversa do Eliabe, que é o irmão mais velho de Davi. Quando Davi chegou com a marmita lá, ele era Uber Eats na época. Ele chegou com a marmitinha, está escrito lá, marmitinha de queijo. Estava levando os queijos lá, as marmitas para os irmãos. E ele falou, não tem nenhum homem aí, parafraseando, né? Tem nenhum homem aí não para matar esse cara? Porque ele ouvia o Golias falando assim, que Deus de Israel, destruindo a fama do Deus vivo ali naquele vale. E um garoto de 16 anos aproximadamente vira e fala assim, você está falando do Deus de Israel? Eu não sei se você sabe, mas para fazer o que ele fez, você precisa ter um negócio chamado ira santa. Eu não sei se você sabe também a virtude de um filho, quando ele descobre o que Deus colocou no coração dele, a grande virtude é controlar a fúria que tem aí dentro. E não é a fúria de um imbecil, é a fúria do Criador. A ira do Deus vivo. A ira do Deus vivo, quando ela entra em alguém, se acessa isso, você fala assim, eu vou dar toda a energia que eu tenho nisso, porque é isso que ele me chamou para fazer. Primeira coisa a gente descobriu que tem algo de valor. Segunda coisa que a gente tem que fazer, escavar. Nós vamos de quebrar tudo, a gente precisa de ir lá descobrir. Tinha algo depois do Golias que era sobre Davi. Davi tinha um negócio que tentaram esconder ele, próprio pai tentou esconder Davi. Chega lá o profeta, tem alguém aqui que vai ser ungido. Não foi colocado na lista, ele era o bastardo, jogado de lado. Tentaram esconder de qualquer jeito, não conseguiram. E aí tem um detalhe que eu queria chamar a sua atenção. Vocês foram enganados nessa geração achando que o que Deus colocou no seu coração foi um emprego, ou uma profissão, ou uma empresa. E Deus nunca falou disso. Isso é coisa da sua cabeça, só para você saber. Deus chamou você igual Davi, foi para reinar, foi para governar. E eu vou te mostrar, presta atenção. Olha as profissões. Profissão. Ou alguém dá essa profissão para nós, ou a gente frequenta um ambiente onde pessoas só têm essa profissão, ou então a gente é pegado de forma aleatória, ou então o movimento de mercado nos obriga a ter uma profissão. Acho tão bonito. Você sonhou em ser médico. Sonhou? Não sonhou. Quando você era pequeno, alguém foi lá, te deu um brinquedo, ou então alguém ficou pondo isso na sua cabeça, te alimentando. E você acha, eu virei médico, eu sou um semideus. Obrigado a todos os médicos, não estou desmerecendo a profissão, mas você nunca foi, nem é e nem vai ser médico.
Você está até o dia que você fizer uma pequena cagada, o CRM vai tirar você disso. Fala assim, ó, a única coisa que eu sou é aquilo que Deus é. Presta atenção, sem imagem e semelhança dele. Não brinque com isso. Quando você acha que você é médico, que você é engenheiro, que você é estado eterno. Um bom judeu nem brinca com esse negócio de falar eu sou. Porque esse é o próprio nome do Deus vivo. Eu sou. Qual que é o problema disso? Você se engana e acha que a sua profissão definiu quem você é. Impossível descobrir o que Deus colocou aí dentro. Então você está falando para a gente não ser médico? Não falei isso. Para que ter um pensamento tão reduzido? Deixa ele aberto. Não falei isso não. Pode ser o que você quiser. Queira aquilo que Deus quer. Porque a medicina vai ser só uma fase. A sua empresa também vai ser só uma fase. As coisas que você acha que é impressionante, não vai ser nada. É só um desvio de rota aí para chamar a sua atenção. Presta atenção. As profissões de Davi. A primeira, bastardo. Alguém escolhe ser bastardo? Vira uma profissão para a pessoa. Lá no Salmo 23, eu amo o Salmo 23, porque no Salmo 23... o Davi está falando de estar sentado numa mesa perante os inimigos. Para quem não sabe, o Salmo 23, ele está conectado com o 69. Depois você lê o 69 junto com o 23, você vai ficar doido. Os inimigos são os próprios irmãos dele. Nunca tinha sentado na mesa do pai. Ele morava a 16, 17 quilômetros mais ou menos da casa do pai dele. E os irmãos ficavam falando para ele que ele roubava tudo e ele tinha que restituir. Ele olhava as ovelhas do pai, da mãe e dos irmãos. E todo mundo acusava o Davi. Ele está escrito em Salmo 69 que eu estou falando. Ele tinha que restituir o que não roubou. E aí o relato do Salmo 23 é um problema com o Salmo 69, que esses perseguidores, esses irmãos, colocaram para ferrar com a vida do Davi. O Davi tem uma primeira profissão que escolheram para ele, ser bastardo. Eu poderia pegar o Salmo 69 e o 23 aqui e ficar lendo juntinho com você. Mas quando ele fala, guia-me por águas tranquilas, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele está falando de uma situação de quase morte dele. Aí no Salmo 69 fala que os inimigos são maiores do que a quantidade de cabelo que ele tem na cabeça. E ali ele está fazendo um relato de angústia para o Senhor. Quem estava afogando ele ali? Os seus irmãos. Aí você fala, que loucura você está contando, Marçal? Eu vou te contar uma loucura maior. A maioria de vocês estão me ouvindo, estão fazendo o que Deus não chamou, mas alguém empurrou você nisso e você ficou aí. Se você explodir, deixa eu te falar, o único desejo que eu tenho no meu coração é ver o Rei da Glória voltando nessa geração. Não tem outro, não existe outra coisa no meu coração. Mas eu vim aqui foi para ganhar dinheiro. Ô meu filho, para que serve dinheiro na Venezuela? Lá tem muito dinheiro, não serve para mais nada. Estava falando numa aula agora antes de entrar aqui. Tem gente agora com milhões de dólares na conta líquido e que está saltando de um prédio agora para tirar a própria vida. Não tem gente que acha assim, não, o dinheiro traz a felicidade. A felicidade não precisa de dinheiro, a felicidade é identidade. Identidade é um negócio que você coloca dentro de você e ninguém tira. Não sei se vocês estão vendo, tanto de gente está me perseguindo na internet, né? Vocês estão vendo ou não? Aqui em Portugal também vê ou não? Não está vendo. Ninguém persegue alguém mais lento que ele. As pessoas só vão perseguir quem é mais rápido. Só que eles perseguem com uma única vontade. E eles dão tudo na perseguição. Te ver parando. Vocês me viram na fritada lá? Aquela coisa terrível? Não, sabe o que acontece? Eu fui lá só para testar essa tese da perseguição. Só persegue quem está mais rápido. O objetivo do perseguidor é parar você. Eu falei, eu não vou parar, vamos lá ver o que vai dar. Foi assustador o resultado. Eu tenho recebido assim relatos de dia, de tarde, de noite, de madrugada, de gente falando assim, eu não gostava mais de você, mas o que eu vi você fazendo lá, cada falinha, uma coisinha mexeu com cada um. As pessoas, elas não suportam essa questão de ter a aprovação do outro, elas não suportam esse negócio do não merecimento. Aí na hora que vê alguém que não está nem aí para isso, elas ficam doentes. Eu fui falar lá no evento, jogue sua reputação fora. Aí o povo falou, você está doido? Eu estou recebendo mensagem de um monte de gente famosa, como é que faz isso? Isso acaba com a minha vida, eu preocupo com o que os outros acham. É por isso que você não vai explodir. Você é famoso de atenção, mas não é famoso de prosperidade, é real. Que a hora que você deita, você tem paz. Volta para o Davi, primeira profissão dele foi qual? Bastardo. Ele escolheu? Não. Segunda profissão de Davi, entregador de marmita, foi ele que escolheu? Não. Ele, por conta de ser bastardo, foi lá, profissionalizou em ficar entregando comida para os irmãos que todo mundo gostava.
Terceira profissão de Davi. Vocês sabem ou não? Sabem ou não? Ó, Davi foi entregador, primeiro bastardo, depois Davi foi entregador de marmita, Davi foi musicoterapeuta de Saul, Davi foi capitão do exército, Davi foi genro do rei, Davi foi rei de Israel. Deus só chamou Davi para uma coisa: tudo que aconteceu até chegar lá foi coisa da cabeça dele. Presta atenção, para aproximar do rei, para estar perto do reinado. Ele desenvolveu esse lado dele musical, ele virou musicoterapeuta. E eu te provo, não estou inventando os nomes não, está escrito na palavra que enquanto ele tocava, o espírito maligno saía do Saul. Aquilo é musicoterapia. Ele está fazendo terapia com música. E aquele cara ganhou o cargo a função, né, de genro. O cara foi capitão do exército. O cara foi rei de Israel. Eu vou repetir para ver se entra no seu coração. Na sua cabeça eu acho que já entrou. Eu não sei se você sabe, são dois lugares diferentes. A cabeça entra naquilo que você processa com o cognitivo. O coração não precisa nem de lembrar, nem de pensar. É só acessar. Deus não chamou Davi para ser genro de Saul. Não chamou Davi para ser um musicoterapeuta. Não chamou ele para ser entregador de marmita. Não chamou ele para matar gigante. Chamou ele para nada disso. Chamou ele só para reinar sobre Israel. E aí qual que é o problema? O problema é que você fica perdido no meio do caminho achando que é para entregar marmita. Você fica perdido no meio do caminho com medo de acertar um gigante. E ali está a glória do negócio. O Senhor coloca aquele problema e fala: vai lá, ganha patente diante dos homens. Vai lá, ganha patente. Não, eu tenho medo. E se eu morrer? Nós não estamos juntos. Você não está sentindo aí que eu estou falando para você aí? Que você não está sentindo que isso aí faz parte do enredo que eu coloquei para te dar essa autoridade diante dos homens? Poder vem do alto, autoridade vem de baixo. Deixa eu explicar algo para vocês. Anota isso aí. Todo poder vem do alto. É uma manifestação do alto. Céus abertos, poder no chão. Só que tem que construir autoridade aqui na terra. A autoridade é construída, o poder é delegado. Anota isso aí, ué. Tem gente que é cheia de autoridade, mas não tem poder. Tem gente que quer o poder, mas não tem autoridade. Você tem que ter autoridade na palavra para as coisas fluírem. Você tem que ter autoridade. Aquela expressão eu amo. Tem gente que fica 300 anos dentro da igreja e não sabe o que significa de glória em glória. De glória em glória, de resultado em resultado. Tem gente que fica 300 anos dentro da igreja ou fica falando que é cristão, mas não sabe o que é fé. Fé é imaginação. Fé só serve para desafio. Fé não é para você acordar amanhã e ficar repetindo o dia de hoje, não. Fé é para você falar: vou para um lugar que eu não dou conta. Fé é um negócio absurdo. Ontem alguém me perguntou: como é que faz para um homem igual você que tem tudo ter fé? Eu falo: você está doido? Não tem nada. Você sempre faça seu cérebro nunca ser escravo daquilo que você está vivendo, tá? Eu sempre falo assim para o meu cérebro: não caia nisso. Sempre responda, é um driver mental. Sempre responda: isso não é nem a sombra do que há de vir. Ele não tem como. Toda hora eu vejo alguém encantado: e aí, onde você chegou? Eu já respondo: eu não quero nem saber. O final é: isso não é nem a sombra do que há de vir. Eu não vou me prender a nada que meus olhos estão vendo, porque meu coração sente outra coisa. Eu não quero confundir nada aqui. Então, o que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte: deixa de ser entregador de marmita. Deixa de ser musicoterapeuta. Isso é só uma fase. Se você entender o que nós somos chamados, eu fico vendo o mundo inteiro quebrando cabeça. Eu fico vendo o mundo inteiro. Nossa, eu fico imaginando isso. O censo fala que tem 2,2 bilhão de cristãos sobre a terra. Que dia. Que dia. Marçal agora vai falar quantos cristãos tem. Rapaz, se nós fosse 20 mil mesmo, gente braba, nós resgatava a terra inteira até o final de semana. Eu acho que 20 mil ainda é muito. Com 300 dava para ir. Marcelo, você não acha não que a gente... Não, se for cristão filosófico tem 2 bilhões. É uma filosofia. Filosofia cristã. Eu amo a família. Não, mas esse negócio aí de perdoar não é comigo não. Quebrou a filosofia também. Um cristão verdadeiro, eu sei que vai mexer com sua cabeça, mas eu tenho que te falar, um cristão verdadeiro, ele nem perdoa. Não perdoa. Por quê? Porque ele está numa missão e não é dar conta dele. Ele vai fazer igual o Cristo fez. Senhor, perdoa eles não sabem o que estão fazendo. Não é comigo, é com o Senhor que me chamou. Você não imita, né, esse homem? Um cristão verdadeiro nem fica pensando em perdoar. Na hora que ele ganha a patente de cristão, ele fala assim: nem é comigo isso aí. Ontem minha esposa me viu até 2 horas da manhã no telefone, arrumaram um problemão para mim lá no Brasil ontem.
Eu fiquei rindo e falei, é da sua conta, foi o senhor que me chamou. Você que tem que resolver, eu estou na minha. Ela perguntou, como é que você está? Do mesmo jeito do que eu estava antes de atender essa ligação. Arrumaram um problemão mesmo. Aí eu falo, isso aqui só pode ser um teste. Não tem como ser outra coisa, não ser um teste. E eu na mesma hora falei, não é meu problema, Senhor, foi o Senhor que me chamou e eu sei que você está querendo colocar isso aqui para aumentar a pressão, eu estou dentro. Mas é a sua responsabilidade. Eu entreguei toda a minha liberdade na sua mão. Eu sei que vocês morrem de medo disso e duvido que vocês fizeram. Porque se fizer, amanhã já não vai ser igual hoje. Se você fizer assim, ó, falar, Senhor, eu coloco a minha vida nas suas mãos, não é esse negócio de vir na frente do sei aonde e falar assim, eu aceito Jesus. Não, isso tem que rolar todo dia. Tem gente aqui que fez em 1994 e fica se gabando disso aí. Mas essa semana não teve nadinha desse rolê. Esse é o seu problema. Presta atenção. Deus chamou Davi por uma coisa só. Qualquer outra coisa foi fase para chegar naquilo que Deus chamou. E a maioria dos Davis não se levantaram. Por quê? Apaixonaram-se pelas profissões. Se apaixonaram por lugares que era só para passar uma semana, ficar 40 anos nesse lugar. Entendeu o que eu falei ou não? Alguém apaixonou no deserto, era para ficar só 40 dias. Ficaram 40 anos apaixonados em zigue-zague.